Contextualize o uso das palavras. Eu já falei disso um pouquinho também, né? Porque lembra que eu falei que uma estratégia puxa a outra hoje aqui, né? Então você entender o sentido das palavras, fazer associações com as palavras e contextualizar o uso dessas palavras vai te ajudar muito mais do que fazer tradução. Então, quando a gente consegue contextualizar, isso vai evitar muitos chabus também, né? Muito perrengue, por quê? Tem coisas que a gente usa em certos contextos em português que a gente não usa em inglês. Por exemplo, ela fala assim, I have a headache, teacher. Eu falo assim, nossa, teacher, por que eu falo I have a headache e não falo I am a headache? Falei, vixe Maria, né? Lá vem a história do verbo to be, né? Oh, glória! O verbo to be sempre persegue a gente, né? Acontece que em inglês a gente fala, por exemplo, I am 25 years old, né? Eu estou, né, com 25 anos de idade. Mas eu falo, eu tenho uma dor de cabeça, né? Falo assim, meu Deus, mas por que isso, né? Que coisa mais louca, coisa maluca, isso não faz sentido. E aí eu tava tentando explicar pra ela, né, como que essas coisas são usadas por conta de fazer contextualização. E a gente até acabou conversando com um americano, né, que é um amigo dela, e ele explicou por que a gente não usa I am with a headache, por exemplo. Ele falou que quando a gente fala I am with a headache, a impressão que os americanos têm é que você está... Quando você fala I am with, né, você tem que estar com uma pessoa, com um objeto. Então, se você falar I am with a headache, seria mais ou menos se você estivesse... por exemplo, isso aqui é o headache, né? Fala I am with headache, né? Tipo, esse aqui é o headache. Seria personificação ou a objetificação da dor de cabeça. Eu teria que estar com alguma coisa que seria a dor de cabeça, né? Então, por isso a gente não usa I am, né, with a headache, alguma coisa assim. E a gente diz I have a headache em inglês. Então, se você fosse só usar o verbo have, assim, né? Então, o verbo have é só ter, só ter, só ter. A gente tá ferrado, porque a gente fala o quê? I have dinner, I have lunch. Assim, eu tenho jantar, eu tenho almoço. Não faz sentido. Faz sentido sim, porque dentro das opções, né, da contextualização do verbo have, o verbo have também pode substituir o verbo eat. E os americanos preferem 1,000 times more, né, 1.000 vezes mais usar I have lunch do que I eat lunch. Eles preferem usar o verbo have em vez do verbo eat. Por quê? Porque eles querem. Porque é mais fácil para eles, né? Não vai perguntar para mim, pergunta para eles, né? Porque é mais fácil mesmo. E aí, pelo uso, né, se contextualizou que a gente fala I have lunch, I have dinner, I have breakfast. Tá? Então, sem contextualizar as palavras, né? Por isso que eu falo, gente, memorizar palavras, solta lista de palavras é a pior coisa que você pode fazer pro seu inglês. Porque você não sabe se aquilo ali, fora daqui, num contexto, tem outro significado, né? Então é muito importante você entender e fazer a contextualização das palavras, entender em que contextos, como que essas palavras funcionam em contextos diferentes. Porque sim, gente, as palavras em inglês, em contextos diferentes, têm significados diferentes. Assim como em português a gente tem várias também que, se contextualizar, são coisas diferentes, né? Então, eu sempre falo do manga, que manga é a fruta e manga da sua blusa, da sua camisa. São contextos diferentes, significados diferentes para a mesma palavra, né? Então, assim, não adianta chorar que isso acontece em todos os idiomas, né? Você precisa das palavras contextualizadas. Então, lista de palavras solta não vai te ajudar em nada. Em nada você lembrar, memorizar. Porque eu sei que tem gente que faz lista achando que vai gravar as palavras. Fica assim, ó. Assim, frutas. Apple, pineapple, fechou o caderno, assim, me fala uma fruta, só fala Apple. Não consegue lembrar de mais nada. Por quê? Seu cérebro não retém esse tipo de informação. Isso aí é bullshit, né? É porcaria. Você não tá usando isso pra nada, não tem um contexto, não tá... O que você vai fazer com isso, né? Se não tiver um motivo para você memorizar essa informação, o seu cérebro vai jogar fora, filho. Não adianta, não adianta. Seu cérebro não vai ficar retendo porcaria. Então, por isso que, primeira coisa, você tem que entender o significado das palavras. Segundo, fazer associações com as palavras e contextualizar o uso dessas palavras. Isso aí vai fazer você reter a informação, né? Uma coisa solta, eu falo assim, por exemplo, develop. Ok.
Aí daí a gente continua conversando aqui, nananana, lá no fim da live, eu pergunto pra você assim, você lembra aquela palavra que eu falei lá no meio da live, sem contexto nenhum, pra você se lembrar agora? Fala assim, não, você não vai lembrar. Talvez até se lembre porque é uma palavra estranha e que você ouviu, sei lá, pela primeira vez, talvez, né? Talvez você até se lembre, mas você não vai guardar. Se eu te perguntar amanhã, na live de amanhã, você não vai lembrar. Só se você anotar e ficar olhando pra ela o dia inteiro. Assim, eu vou lembrar, eu vou lembrar, eu vou lembrar. Você tem que fazer um exercício, né? Pra você se lembrar. Espontaneamente você não vai se lembrar. Por quê? Isso aí não tem função nenhuma pra você. É só uma palavra solta que você nem sabe o que significa que eu falei no meio de uma live. É a mesma coisa que acontece com a lista de palavras. É um monte de coisa solta que você viu uma vez só na sua vida e que você não está usando. Se não usa, o cérebro joga fora. Eu sempre digo isso pros meus alunos, né? Sem contar que, assim, existem muitas palavras que formam expressões idiomáticas, né? Então, assim, você conhece a palavra cake. Cake é bolo. Ah, mas na expressão idiomática piece of cake, esse cake aí não significa bolo, né? Piece of cake significa fácil, moleza. Então, se você não tem um contexto para a palavra, você vai se ferrar. Desculpa falar, mas você vai se dar mal. Então, é muito importante a gente contextualizar as palavras e não ficar catando milho ali, né? E ir traduzindo de coisa por coisa, porque isso não funciona em inglês. Aliás, nem em inglês e nem em idioma nenhum, né? Se vocês forem ver outros idiomas também não adianta você ficar traduzindo ao pé da letra, querer que o idioma caiba dentro do outro. Gente, isso não cabe, né? Tem coisas que a gente fala em inglês que não cabem em português e tem coisas que a gente fala em português que não cabem em inglês. Não existe tradução certinha, exata, não dá para traduzir. Por quê? São coisas do idioma, coisas específicas da cultura daquele país. Você acha que tem como falar vatapá em inglês? Acarajé? Feijoada? Não tem em inglês, gente. Não tem. Isso aí é coisa da cultura brasileira. Boitatá. Você acha que olha, a cuca. Você acha que tem como traduzir isso para o inglês? Não tem. Não tem como. E tem coisas que acontecem em inglês, né, da cultura americana, que não tem. Não tem. Tipo Sandman. O Sandman é o cara que joga areinha no seu olho, que você fica com aquele olho cansado e você dorme. Faz sentido pra gente? Não, não faz sentido, mas dentro da cultura americana, o Sandman faz muito sentido. Tanto é que em desenhos que eu assistia quando eu era criança, né, tinha lá, quando acho que era o Pica-Pau, ou era o Pluto, sei lá, né, da Disney lá, quando eles estavam ficando cansados, com os olhos cansados, assim, chegava o Sandman, né, com aquele saquinho de areia, puf, puf, a pessoa dormia imediatamente, ou o cachorro, né, era o Pluto, eu acho. Então, são coisas que fazem parte da cultura, né? E não faz sentido quando a gente traduz para outro idioma. Não faz sentido traduzir a cultura de um idioma para outro. Então, por isso que a contextualização do uso das palavras é extremamente importante para que você consiga absorver, né? Fazer um recall aí, né? Conseguir lembrar, resgatar o que você precisa falar.